Pessoal, tudo bem? Aqui, perito criminal Rodrigo Venceslau, e eu quero falar hoje sobre esse embate, essa demissão do ex-ministro, hoje ex-ministro Sérgio Moro, e essa situação com o presidente Jair Bolsonaro. Não quero fazer juízo de valor, o objetivo desse vídeo aqui não é fazer juízo de valor sobre o que um falou ou o que o outro falou. É mostrar para você uma perspectiva que tem muito pouco se falado acerca dessa situação, que é a importância da estabilidade do servidor público. Aquele servidor público que é concursado desempenha suas funções com imparcialidade e isonomia muito porque ele é estável no cargo público, e eu vou te mostrar aqui por que isso é tão importante. Pessoal, como eu já disse no início, a estabilidade do funcionário público é uma prerrogativa do cargo em que ele é concursado e é garantido pela Constituição Federal de 88 em seu artigo 41. E isso, muitos falam que a estabilidade é uma garantia para que o funcionário público não seja mandado embora porque ele não trabalhe, mas não é esse o ponto de vista. A estabilidade garante aqui a imparcialidade, garante a isonomia do funcionário. Você imagina se nessa situação do nosso presidente Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro à época, se eles pudessem, se eles quisessem, primeiro eles têm que querer, depois poder influenciar nas investigações de forma direta, com a pressão, com a ameaça de que mandaria o funcionário público embora, de que mandaria a revelia: olha, amanhã você já não trabalha mais porque você não me atendeu, porque você deixou de cumprir a sua função da maneira que eu acho importante. Então a estabilidade do funcionário público concursado, ela é importante porque mesmo eu, perito criminal, eu posso fazer um laudo pericial se eu entender cientificamente que a culpa é do Estado, que a culpa foi provocada ali pela ação do executivo. O delegado pode fazer isso. As investigações não são balizadas por interesses políticos. E eu vou te falar que mesmo o servidor sendo estável, existem formas indiretas de pressionar e interferir no trabalho do servidor público efetivo, estável e concursado. E eu vou te explicar, você já deve ter ouvido falar. Quando o servidor público começa a desempenhar suas funções de maneira a incomodar, vamos pensar dessa forma, o trabalho dele incomoda alguém do governo, ele é ameaçado, pressionado, que ele pode ser removido. O que quer dizer isso? Ele vai ser mandado de uma cidade para outra, de um estado para outro, simplesmente por interesse da administração. Então esse tipo de pressão ainda influencia no cargo público, no servidor público, por isso que nós lutamos pela inamovibilidade do servidor público. Isso extinguiria esse tipo de ameaça, esse tipo de pressão. A inamovibilidade do servidor público apenas garante com que ele possa melhorar ainda mais a sua estabilidade, a sua isonomia e imparcialidade. Outro tipo de ameaça é o esgotamento de orçamento para aquele tipo de unidade. Se os servidores ali estão fazendo um trabalho que não coaduna com os interesses da administração, no caso o executivo, no caso o executivo estadual, o executivo municipal, o executivo federal, eles podem mitigar as verbas, mitigar diárias, mitigar auxílio para investigações, no caso de polícia. Então veja que mesmo o servidor sendo estável no cargo público, ele ainda pode sofrer pressões para desempenhar as funções conforme manda o Poder Executivo na gestão. O servidor precisa da estabilidade para se blindar desse tipo de ameaça. Nós somos servidores de Estado, do Estado e não do governo, justamente por isso, porque independente do governador, independente do prefeito, independente do presidente, eu possa desempenhar as minhas funções com total tranquilidade e imparcialidade. Então eu espero que essa conversa de que
o servidor público, ele não pode ser mandado embora, isso só serve para ele. Não, isso não é uma vantagem só para o servidor. Isso garante o desempenho idôneo das funções públicas daquele servidor. Isso garante com que eu possa, como perito, elaborar o meu laudo da maneira técnica, científica, doa a quem doer. E isso não é uma verdade total, uma vez que a própria Constituição, ela traz no seu artigo 41, como um servidor público concursado e estável, como ele pode ainda, mesmo assim, ser mandado embora por ações judiciais transitado em julgado, por processos administrativos, o famoso PAD, por insuficiência da qualidade do serviço, uma avaliação que pode ser feita. Então existem critérios, sim, que mandam e podem exonerar o servidor público estável, mas não interferência política. E isso é importante deixar claro para você aí que defende a ausência. Eu vejo jornalistas, pessoas ditas cultas, que estão aqui falando que a estabilidade é um câncer dentro do serviço público. E esse caso do Bolsonaro com o Sérgio Moro mostra de forma irrefutável a importância da estabilidade do servidor público. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que essa minha reflexão tenha ajudado você a pensar de outra forma e não tão somente achar que servidor público desempenha suas funções de qualquer forma. Não, existem pressões e existem formas legais de se impedir isso. Abraços periciais e até mais.